Agradecemos a todos que têm estado, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para iniciar o estudo. Nosso Deus, o Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Seja conosco, guia-nos a estudar a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos praticamente finalizando esse trimestre do tema relacionado com crisol, ou seja, momentos de dificuldade, e teríamos que falar com certeza, de Jesus como nosso exemplo, como a referência para tudo que acontece conosco. Porque Jesus, sendo Deus, não usou o poder dele divino para interesses próprios, quando ele tornou-se humano, e ele viveu uma vida, e eu posso dizer, mais difícil que muitos de nós. Se nós formos ler, a coisa foi bem difícil. E podemos dizer que Jesus foi oprimido, desde o início, até mesmo antes de nascer, já estava passando muitas dificuldades, coisas que nós não passamos. E chega um momento da história aqui, que Jesus está próximo, de falecer, e ele diz, em Mateus 27:46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. E o que quer dizer isso? Quer dizer, Deus meu, que Deus, está relacionado com a palavra El, e Eli deve ser Deus meu. Por que me desamparaste, Então, esse lema sabachthani perguntando por que Deus, deixou ele sozinho. E nós podemos entender, o significado disso para estudar mais com profundidade esse tema. Isaías 63 explica a profecia, A profecia ela serve para nos mostrar o que vai acontecer com o Messias, o que ia acontecer com o Messias, em detalhes, apesar que está espalhada ao longo de todas as escrituras, nós podemos hoje entender muitas coisas que aconteceram com Jesus, mediante o que já estava escrito nas escrituras. Em Isaías 63, 2 e 3 diz assim: Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Então Jesus pisou o lagar. Que lagar é esse? O lagar de morrer pela humanidade, morrer para que nós pudéssemos ter uma segunda chance. E diz lá: eu sozinho pisei no lagar. Então Jesus sozinho teve que trilhar esse caminho. Ninguém mais conseguiu trilhar esse caminho. Apesar que alguns dizem que nós podemos ser iguais a Jesus. Não, nós podemos ser semelhantes a Jesus. Iguais não. O que Jesus passou, nós não seremos chamados a passar. Porque senão, se nós formos chamados a passar o que ele passou, não haveria necessidade dele ter vindo. Porque nós não temos condição de passar pelo que ele passou, é por isso que ele veio. Diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes. Então Jesus, quando morre, ele foi envolvido com muita violência física, e sangue jorrou do corpo dele. E aqui mostra que o sangue salpicou nas minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Então, muita sofrimento Jesus passou também de forma física. Isaías 53, 3 e 4 diz: o que estava acontecendo com Jesus? Aqui explica: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Por que ele é o mais rejeitado? Porque de fato ele teve que assumir a pena que nós teremos que assumir, e ao assumir essa pena não vamos deixar de existir para sempre. Então é por isso que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Era um homem de dores, experimentados nos trabalhos. Ou seja, ele sabe o que nós estamos passando, porque ele passou em nosso lugar. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa é a verdade. Verdadeiramente, o que Jesus fez? Tomou sobre si as nossas enfermidades. São nossos pecados, foram colocados em Jesus. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aí mostra, quando Jesus estava passando por tanta dificuldade, tinha alguns ainda tentando condenar ele, tentando fazer ele desistir de morrer por nós. Isaías 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Nós podemos ver as cenas que Pilatos perguntava para Jesus, para ele responder, e Jesus ficava calado. Então, como uma ovelha, não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E aí, meus irmãos, a gente pode lembrar que as ovelhas que morriam,
representando a Jesus, e isso acontecia de fato. Alguns outros animais, né, para matar um porco ou qualquer uma galinha ou qualquer outro animal, eles gritam, fazem muita alarde. Mas a ovelha, você não vê isso, morre calada. E por isso que Jesus foi retratado, né, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas por que ele morreu calado, né? Porque por causa de mim e de você. Os primeiros anos de Jesus, como eu falei, foram de muita dificuldade. Diz, né, que José, que era da Galiléia, subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, e foi para onde? Para a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e da família de Davi. Então José pertencia à família de Davi. Então ele foi chamado, né, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então às vezes acontecem eventos, né, que são políticos, eventos como esse aqui, um evento, uma convocação, e isso ocorre e cumpre o propósito de Deus, né? Diz que ele é levado para lá por causa de um recenseamento, desse alistamento, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu, né, Jesus em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. E quando é que Jesus nasceu? Não foi 25 de dezembro, né? Jesus de fato nasceu entre setembro e outubro. Dados, né, históricos, né, e estudos aprofundados mostram que Jesus nasce, né? Não, Jesus, na verdade, perdão. Jesus nasce mais ou menos entre março e abril. Né? Isso aí é o que ocorreu. Né? Então aqui, Deus à luz Jesus, um filho primogênito. Né? E Mateus 2, de 12 a 14 fala, e sendo, né, por divina revelação, avisados num sonho. Né? Então depois que José e Maria, né, Maria teve o filho, Deus envia um anjo, né, para avisar a José, para que, né, José teve um sonho, né, e diz aqui, ó, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então aqueles homens, né, sábios, né, que alguns chamam de reis magos, um anjo foi para eles, falou para eles não voltar pelo mesmo caminho para não responder Herodes, porque Herodes estava querendo saber quem era essa criança, onde é que ela tinha nascido, com maus intentos. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor aparece a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Então Deus, né, em meio às crises, né, aqui é uma crise, é um crisol, ou seja, Jesus nem nasceu, ou pouco nasceu e já teve que fugir. Diz, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se, né, José tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então acontecem eventos, né, na nossa vida também, que Deus, na providência dele, né, quer que nós tomemos determinadas decisões. Se nós orarmos a Deus, ele vai nos mostrar que caminho nós devemos tomar, que caminho nós devemos seguir. E o que aconteceu? Herodes, Mateus 2,16, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos sábios, né, aqui fala magos, irritou-se muito, o que é que fez? Mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Então, vai dizer, Jesus foi culpado aqui. Não. Herodes que é o culpado. Então nem sempre porque a gente faz algo, né, a gente é o culpado. Jesus não foi o culpado. José aqui não foi o culpado. Maria não foi culpada. Quem foi culpado aqui foi Herodes pelas más natureza que ele tinha. Então ele mandou matar, né, todos esses bebês, né, e é um crime terrível. E todos os seus contornos de 2 anos para baixo, né, segundo o tempo que diligentemente adquiriram os magos, né, sabe? Então matou, né, os bebês, e a gente tem que ter muito cuidado com morte de inocentes, né? Inclusive o aborto, nós temos que ter cuidado, não se envolver em aborto que não seja um aborto, né, que é ocorrido, né, de forma, né, natural devido a uma complicação. Mas aborto planejado, pode ter certeza que não faz parte dos mandamentos de Deus, não. Passando o tempo, né, Jesus sendo perseguido por Satanás, não teve descanso, né, em nenhum momento, né? E a gente fala assim, em nenhum momento, é assim, Satanás não deu descanso a Jesus, viu? Satanás tentou Jesus em todo o tempo. E Jesus, mesmo assim, venceu para a honra e glória do nosso Deus.
Em Marcos 14, 32 e 34 diz assim: e foram a um lugar chamado Getsema, né, que é o chamado lugar, né, da caveira. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Então Jesus mostra para nós, quando nós estamos em numa crise muito grande, o que é que nós temos que fazer? Orar. Clamar a Deus em oração. Tomou consigo a Pedro, Tiago e João, né? Jesus também sentia falta, né, de amizade, né, de companheirismo. Começou a ter pavor e angustiar-se. Então Jesus veio para fazer esse sacrifício, mas no momento, né, de tomar a decisão não foi fácil, porque ele era um ser humano igual a nós. E é fácil você saber que vai morrer e por causa dessa morte, né, você vai ter que sofrer, mesmo você sendo inocente. Não é fácil, não. E Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Eu lembrei de uma história, né? Na Segunda Guerra Mundial, na época, né, de Hitler, estavam matando várias pessoas, né, quando eles estavam vendo que iam perder a guerra, né? E tinha um senhor lá que tinha uma criança, né, que estava, né, também, né, aprisionada, e ele diz não queria morrer porque ele dizia: ó, tem um filho e tal, né, ficou chorando, triste, né? E veio um padre, alguns padres, né, foram mortos, né? E veio um padre dizer: eu vou ficar em teu lugar. Então, meus irmãos, não é nem sempre, né, nossa origem, né, religiosa, e sim é os nossos atos, a nossa escolha. E eu não esqueço dessa história, foi uma história real. O padre diz: eu vou ficar em teu lugar. E ele vai e morre no lugar dessa pessoa, e essa pessoa depois escapa. E essa pessoa dá o testemunho, né, contando essa história real do fato que por causa do padre, desse padre, ele foi salvo. Né? Então nós podemos ver, né, que mesmo assim, na hora do momento desse, algumas pessoas tomam essa decisão. Jesus tomou essa decisão por nós, por mim e por você. Segundo Timóteo 1,9 diz assim: o que Jesus fez? Ele nos salvou, chamou a cada um de nós com a santa vocação. E nós não somos salvos, não segundo as nossas obras, né? A gente tem pecado todo dia, né? Eu estou aqui falando para vocês, não é porque sou melhor, mas sim porque Deus me chamou para falar para você. E isso Deus também me cobra a cada dia. Ele me responsabiliza para que eu seja melhor. Não é fácil, não vou dizer para você que sou melhor, não. Por isso que aqui diz que Deus nos chama não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Né? Então, segundo a graça que Deus me chama e te chama. Não é porque você é bom, não. Bom é Ele que está te chamando. Bom é Ele que me chamou. Mateus 26, 39 diz: e indo um pouco mais adiante, Jesus, né, é um momento muito difícil, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então, se você está em momentos difíceis, você pode estar acontecendo até agora a estudar a palavra de Deus nesse momento, você pode estar num momento muito difícil, prostre-se, ore a Deus. Pode ser que nem tudo seja resolvido, ou nem seja resolvido como você pensa, né? Porque aqui Jesus fala: ó, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Passou o cálice? Não passou. Se Jesus tivesse, né, deixado de morrer por nós, não haveria esperança. Para mim, nem para você. Então Jesus pesou muito, apesar de ser tão difícil essa decisão, para ele considerou a mim, você e a humanidade mais importantes. É por isso que aqui diz, em Hebreus 4,15, diz: porque nós não temos um sumo sacerdote. Jesus é o quê? Sumo sacerdote é alguém que intercede perante Deus por nós. Ou seja, intercede por quê? Porque nós somos pecadores, então precisa de alguém para falar em nosso nome, né? Nos representando. Então Jesus faz esse papel. E diz aqui que ele se compadece de nossas fraquezas, né? Porque como um de nós, Jesus diz que em tudo foi tentado, mas mesmo assim, mesmo sendo em tudo tentado, ele não pecou. Louvado seja nosso Deus. Olha, difícil. Essa é uma frase muito profunda, sabe por quê? E nós somos pecadores, nós sabemos como é difícil. A tentação nos rondeia a cada momento. Mas, graças a Deus, Jesus venceu. Zacarias 13,7 diz, né? Deus diz que alguém tinha que pagar a pena. Né? Deus quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque a lei de Deus ela é eterna. A lei de Deus representa o caráter de Deus. Então Deus não vai mudar. Quem tinha que mudar somos nós. Mas para nós mudarmos, Deus tinha que dar para nós uma nova oportunidade.
Por isso alguém teve que morrer primeiro, pagar essa pena. Ninguém no universo tinha condição de pagar essa pena, ou seja, deixar de existir. Somente Deus podia fazer isso, ou seja, morrer para a eternidade e mesmo assim voltar à vida. Só Deus mesmo podia fazer isso. E aqui diz, ó espada, desperta-te contra o meu pastor. O seu pastor aqui é Jesus. Contra o homem que é o meu companheiro. Quem é o companheiro de Deus? Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São companheiros. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o nome de Deus, da divindade. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Aí, quando Jesus foi morto, os discípulos não se foram espalhados. Foi João, né? Foi espalhado. Pedro também. Muitos outros, né? Foram espalhados. Mas diz, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E aqui nos diz, né? Que Mateus 24, 45, 46, né? Jesus fala, né? O que foi desamparado? Porque naquele momento, Jesus assumiu o papel que cada um daqueles que não vão aceitar a salvação vão passar. Que momento é esse? Vai ser julgado e condenado e vai entender a gravidade que é o pecado e vai ser o quê? Executada a pena e ele vai deixar de existir. Nesse momento, Deus não está com essa pessoa. Então aqui, como Jesus estava assumindo esse papel por nós, Jesus, né, perguntou a Deus por que tinha sido desamparado. Por que tinha desamparado? Porque Jesus estava assumindo o nosso papel. E nesse momento, né, da morte eterna, Jesus na verdade morreu a morte eterna, a presença de Deus não faz parte. Deus não está com essa pessoa. Por isso que Jesus também aqui não estava com Deus. Aqui nesse momento Jesus estava de fato sozinho e desamparado. João 19, 28, 30 fala assim. Depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, né? Então Jesus viu, suportou a prova, estava morrendo na cruz e ele sabia que estava próximo, né, de morrer. Para que a escritura se cumprisse, Jesus falou que tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Imagina, Jesus com sede, você com sede, alguém te dá vinagre. Que maldade, né? E encheram de vinagre uma esponja, pondo no sopo chegaram à boca, né? Imagina, você está com sede, bota vinagre na boca, a sede continua. Jesus, né, rejeitou. E rejeitou o vinagre, e depois disso, o que ele disse, está consumado. Que consumado é esse? Está garantido a salvação. Está garantida a segunda oportunidade para mim e para você. Agora, ao pregar o evangelho a qualquer criatura, nós temos a segunda chance. Esse está consumado aqui. O que estava consumado mais? Satanás perdeu o direito da terra. Satanás, quando venceu Adão e Eva, ele passou a ser o príncipe, ou seja, o governante dessa terra. Quando Jesus morre na cruz, Jesus assume de novo, né? E passa a ser o representante da humanidade na terra. Amém? O que estava consumado? Estava garantido a salvação da humanidade. Estava também garantido que Satanás ia deixar de existir. Ali, naquele momento, os anjos e os outros mundos viram quem era Satanás. Porque Satanás estava diretamente envolvido na morte de Jesus ali. Mesmo Jesus sendo inocente. E aí Satanás se revelou. O que ele faria se ele alcançasse o poder máximo e o trono do universo? Como é que ele agiria? E Jesus, inclinando a cabeça, fez o que? Entregou o Espírito. Eu falei só um resumo do que está consumado. Tem mais coisas. Isaías 59, 16, 17 diz assim: e vendo que ninguém havia, mostra um pouco, explica um pouco o que aconteceu com Jesus. Maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Ou seja, a humanidade estava perdida. E Deus olha, não tem ninguém para resolver o problema, a não ser Ele mesmo. Não havia intercessor perante Deus. Por isso diz aqui, por seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Ou seja, seu próprio braço é o quê? Jesus, sendo Deus, trouxe a salvação para nós. E a sua própria justiça susteve a humanidade. É por isso que nós temos a segunda chance.
Nós temos oportunidades. E Deus fala aqui em Isaías 43, 11 e 12, eu sou o Senhor. E aqui pode se chamar Yahvé. Fora de mim não há Salvador. Ou seja, foi Jesus que salvou? Mas fora de Deus não há Salvador. Por quê? Quem é o Salvador? Jesus é o Salvador. E Jesus é quem? Deus. Alguns têm dúvida ainda até hoje, né? E é difícil você viver numa dúvida dessa de quem é Jesus, né? Mas a própria Bíblia dá aqui, para nós uma explicação, né? Que está de forma clara aqui, Colossenses 2:9 diz assim, né? Colossenses 2:9, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, alguém te engane por meio de filosofia. Quantas filosofias e ideologias existem, né? Inclusive filosofias políticas que são contrárias a Deus, contrárias ao cristianismo. Vã sutileza, ou seja, estratégia, né? Fala dizendo, mas que Jesus era pobre, né? Jesus ajudava os pobres, né? Mas deturpa todo o plano da redenção, né? Pega só pedaços que interessam, né? Para tentar te convencer. São vãs sutilezas. E esquece, né? Que Deus também, Jesus também é justiça. Jesus também é verdade. Jesus dá uma segunda chance, né? Mas nós temos que escolher essa segunda chance. Jesus nos ordena pregar o evangelho, né? E tem pessoas que se opõem à pregação do evangelho com determinadas ideologias políticas, né? Determinadas ideologias, né, religiosas. E aí nós podemos ver espalhada no mundo todo. E essas ideologias que se opõem à pregação do evangelho não pode dizer que está com Deus. Não tem condição. Então, Deus é um todo. O evangelho é um todo. Não serve só um pedacinho do evangelho. Que Jesus cuidava dos pobres. Não era só dos pobres, não. Jesus também cuidou de José de Arimateia. Cuidou também de Nicodemos, que eram ricos. Abraão também era rico. Jó também. Então, Jesus cuida não só de pobres, mas também dos ricos. Ou seja, ele cuida de todo aquele que aceita o evangelho. Então, aqui diz, tenha cuidado com essas vãs filosofias. Segundo a tradição de homens, tá vendo? Segundo a visão humana. Segundo os rudimentos do mundo, ou seja, o mundo cria toda uma teia para nos manter, né, presos. Não segundo Cristo. Por quê? Porque em Cristo, nele, Jesus, habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Que Jesus é Deus. Mesmo sendo humano, ele também é Deus. E aqui diz, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. É isso aí o quê? De tudo que existe, Jesus é o cabeça. Tanto no céu, como também na terra. Em Hebreus, né? Hebreus fala também que Jesus é Deus, Hebreus 1 diz aqui, que Jesus é o herdeiro, né? E aqui fala no verso 3 que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem de sua pessoa. Expressa aqui, sabe o que? No original é caráter, núcleo, ou seja, é a natureza de ser divino. Jesus é a natureza do ser divino. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Só Deus pode fazer isso. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Quem é? Jesus. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui não está falando de Deus o Pai, é Jesus. Diz que ele, feito mais excelente do que os anjos, herdou um maior nome. Aí a Bíblia diz aqui, porque qual dos anjos disse jamais? Anjo não recebe isso. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Jesus foi gerado? Foi. Quando tornou-se humano. E diz, eu te serei por pai e você me será por filho. Aí a Bíblia explica aqui, né? No verso 8, mas do filho, quem é esse filho? Jesus. Diz, Deus, ou seja, Deus o Pai chama Jesus de Deus. Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Né? Trono de quem? De Jesus. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. Então Deus está chamando quem? Jesus de Deus. Deus o Pai está chamando Jesus de Deus. Né? E aí segue. Né? E, então nós podemos entender claramente, meus irmãos, que por isso que aqui está escrito. Voltemos em Isaías 43. Não há Salvador fora, né, de Deus.
Eu anunciei e eu salvei. Quem anunciou o evangelho? Jesus. E quem salvou? Jesus também. Eu fiz ouvir. Quem nos fez ouvir o evangelho? Jesus de novo. Deus estranho não houve entre nós. Ou seja, não há. Jesus é Deus, não é um Deus estranho. Pois vós sois minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Amém? Que Deus, né, te dê sabedoria e você pode entender, né, que você está nos braços do Ser Eterno. Então Deus é sofredor, porque Ele veio e assumiu algo que nós não poderíamos fazer. E aqui diz, ó, em Atos 14, 22, que por isso que Jesus fez tudo isso por nós, tem uma parte que cabe a nós, né? Confirmar o quê? Com ânimo os discípulos, confirmar os irmãos, confortar os irmãos, exortando a permanecer o quê? Na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As tribulações que você está passando, eu também estou passando, Deus permite somente aquelas que fará nós sermos o que? Vencedores. Porque, diz aqui Filipenses 1:29, a vós foi concedido em relação a Cristo o quê? Não crer somente nele, como também padecer por ele. Muitas vezes ao pregar o evangelho, nós vamos passar por dificuldade. E eu lembrei agora, né, na Nicarágua, né, que alguns padres, né, estão sendo presos, né, porque estão falando de Jesus. Imagina. Países, né, como China, Nicarágua, Cuba, né, Rússia, Coreia do Norte, perseguem os cristãos. Né? Países também que são islâmicos, matam os cristãos até hoje. Né? Corta a cabeça, né, o pescoço dos nossos irmãos que são cristãos. Ou seja, muitos vão padecer por Jesus. Estão padecendo ainda. Segundo Timóteo 3:12-3 diz, também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Imagine. Você sabe o que você está falando de Jesus, né, de Maria, de José, né, como lá na Nicarágua. Né, você é posto, né, na prisão. Você como diz, alguns foram deportados. Ou seja, expulsos do país. Porque são cristãos e pregam o evangelho. Aqui, né, diz, né, os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Essas pessoas, meus irmãos, no final elas serão condenadas, se elas não se arrependerem. Eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que nós não sejamos enganados. Jesus fala em João 10:27-28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Né? Quem são as ovelhas de Jesus? O que é a voz de Jesus? É a palavra dele, as escrituras. Nós seguimos as escrituras. Por isso que as escrituras diz para nós que nós temos que falar de quê? De liberdade. De quê? Liberdade de imprensa, liberdade, né, de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de escolha do próprio corpo. Por quê? Porque Deus diz que nós temos que ensinar as pessoas a ser livres. Conhecereis a verdade te libertará. E Jesus disse, se o Filho, pois, te libertar, você vai ser livre. É por isso que em lugares como esse, né, que esses países, né, onde você fala em liberdade, eles não vão aceitar. Porque Deus é o Deus da liberdade. Deus quer que você escolha a vida eterna ou não. Eu dou-lhes, né, Jesus aqui, aqueles que ouvem a voz de Jesus, eu dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará de minha mão. Meus irmãos, se você já está com Jesus, e se você não está ainda, eu aconselho que você tome a decisão. Porque uma vez que você esteja na mão de Jesus, Jesus diz que ninguém vai retirar você da mão dele. Amém? Somente você pode deixar a mão de Jesus. Mas se você não deixar, ninguém vai poder separar de Jesus. 1 Pedro 4:12-3 diz assim, amados, não os estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Né? Nós estamos sob ardente prova? Estamos. Como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo. O que é participante das aflições de Cristo? Você viver a vida, né, cristã, seguir os princípios das Escrituras e mesmo assim você ser perseguido. E aí você pode saber, né, que Deus tem andado contigo. Para que também na revelação da glória de Deus você fique alegre e feliz. Isaías 53:11 diz que Jesus, né, verá o fruto da sua alma. Jesus fez esse sacrifício, mas ele não fez achando que não ia dar errado. Ele fez sabendo que ia dar certo. Ele fez sabendo que ia ter pessoas que iam decidir estar do lado dele, estar com ele.
Eu já tomei essa decisão. Eu espero que você também tome essa decisão. Porque ele diz que ele vai ficar o quê? Satisfeito com aqueles que tomaram essa decisão. O seu conhecimento, né? O justo vai justificar a muitos. Por que não fala todos? Porque nem todos vão aceitar a salvação. Mas vai salvar a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, os pecados, né, de Deus, os pecados nossos, Jesus levou por nós na cruz. E Jesus diz aquela palavra, está consumado. E a palavra maravilhosa, meus irmãos. Diz aqui, 3 vezes Jesus fez essa oração. De tanta pressão que Jesus estava passando. 3 vezes sua humanidade recuou diante do último e supremo sacrifício. Está lá no Desejar de Todas as Nações. É um livro excelente. Recomendo ler quem não leu ainda. Entretanto, surgiu a história da raça humana na mente do Redentor do mundo. Veio na mente de Jesus o quê? A história da raça humana. Viu que se os transgressores da lei fossem abandonados à mercê de si mesmo, teriam que perecer. Se Jesus diz, ó, se eu não morrer por eles aqui, eles vão perecer, vão deixar de existir. Viu o desamparo humano e também o poder do pecado. Ou seja, nós somos fracos. As aflições e o sofrimento do mundo condenado surgiram diante de Jesus. Viu o futuro, e aí quando Jesus viu o futuro, você viu a nós, viu a você, com lutas e tuas tentações. Jesus disse, eu vou decidir por Pedro, por João, por Maria, por você que está aí ouvindo isso agora. Jesus tomou a decisão. Porque Jesus conhece o fim desde o princípio, amém? Jesus sabe quem são aqueles que vão tomar a decisão de estar com ele, e por isso ele tomou essa decisão. Salvaria o ser humano, custasse o que custasse de sua parte. Amém, meus irmãos? Que amor é esse? Aceitou seu batismo de sangue para que por meio dele milhões de pessoas que estavam a perecer recebessem a vida eterna. Ele deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida. Quem é essa ovelha perdida? Eu era essa ovelha perdida. Pode ser você também. Eu não estou mais perdido, eu aceitei Jesus. O único mundo decaído pela transgressão, ou seja, a humanidade é essa ovelha perdida. Mas também representa cada um de nós. E não se desviaria da sua missão. Ele se tornaria a expiação de uma raça que quis pecar. Sua oração agora manifestava apenas submissão. Se não é possível passar de mim, este cálice, que eu beba, que faça-se a tua vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão, na tua decisão. Que o Evangelho de Deus faça você buscar a liberdade. Tua, dos teus familiares. E a salvação tua, dos teus familiares. E que também daqueles que estejam ao teu redor. Já desejo a ti um bom fim de semana. E um feliz sábado que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.